Só um partido votou integralmente contra a anistia de dívidas para dívidas de igrejas. A Giovana de Boer está aqui e fala pra gente. Boa tarde, Ronald, Zaidan. Dos 24 partidos com representação na Câmara dos Deputados, apenas um, o PSOL, votou integralmente contra a emenda que anistia as dívidas das igrejas. A medida pode ter impacto de até R$1 bilhão. O texto foi enviado para sanção e o presidente Jair Bolsonaro tem até hoje para tomar uma decisão. A equipe econômica do ministro Paulo Guedes defende o veto à emenda. A votação na Câmara foi realizada no dia 15 de julho. A medida foi aprovada com 345 votos a favor, 125 contra e 2 abstenções. É convicção ou é medinho, hein, Zaidan, da repercussão que tá votar contra algo polêmico assim? Eu acho que tem de tudo, inclusive no voto contra, no voto a favor, não é? Geralmente o deputado ele acaba medindo ali qual é o impacto eleitoral daquilo, né? Se ele vai ganhar apoio, se ele vai perder apoio, qual é a sua base eleitoral, quem costuma votar nele, né? Que grupo costuma votar nele, grupo político, sindical, religioso. E além disso, há também a preocupação com patrulha, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Ainda nesse tema aqui que nos trouxe a Giovana de Boer, a questão levantada pelo Orlando Silva, do PCdoB, né? Ele está reclamando de patrulha. E o texto foi enviado para sanção e o Bolsonaro, interessante que ontem saiu até reportagem dizendo, parece que vai vetar e tal. Não temos ainda informações, né? Mas ele... Ainda não. Ele deve tomar essa decisão hoje. E como disse a Giovana, o Paulo Guedes, que cuida do cofre, está dizendo veta que é R$1 bilhão. É muita grana. Essa votação foi no dia 15 de julho. E nós já dissemos aqui, não é, Ronald, a respeito de uma lei aprovada em 2015. Um projeto de lei que foi aprovado em 2015, sancionado depois pela então presidente Dilma Rousseff, e que estabelecia, de fato, uma isenção. Mas essa isenção estava relacionada ao quê? Você parte da seguinte premissa, e principalmente em relação a muitas denominações cristãs, que é a ideia de que as pessoas colaboram, contribuem, e em tese sempre deve ser algo liberal, ou seja, algo que parta da pessoa, decisão voluntária dela, uma contribuição voluntária, para manutenção do local de reunião, não é? Para trocar lâmpada, para comprar cadeira, para comprar mesa, para comprar filtro de água, ventilador ou ar-condicionado, enfim, para que o lugar esteja em ordem e seja estrutura, mantido. Né, Zaidan? Estrutura. E haja manutenção e tal. E ao mesmo tempo, há uma outra contribuição que em algumas denominações, na maioria, existe e em algumas não, que é a sustentação do pregador, né? E isso é algo até citei outro dia que Paulo era um construtor de tendas, essa era a profissão dele, construía tendas, né? E ele fazia questão de, mesmo naquelas viagens a pé, longas, né? E pregando, ele fazia questão de continuar construindo tendas para não ser pesado para a igreja de cada cidade onde ele estava e que ele visitava. Mas não havia o impedimento a que alguém resolvesse contribuir para o sustento do pregador, do apóstolo, do presbítero, enfim. Porém, isso é o que estava na lei de 2015. Isso aí não deve ser motivo de tributação, não é? Porque é uma contribuição. É uma contribuição, não é uma renda, etc. O problema é que a Receita detectou que, além desse tipo de coisa, corriqueiro, comum, que tem em todo lugar do mundo, alguns grupos se tornaram empresas e alguns cresceram e se tornaram conglomerados, né, com muitas empresas, muitos interesses e com administração empresarial. Porém, o dinheiro da contribuição, aquele para a mesa, para a lâmpada, para o ventilador, para o sustento do pregador, passou a entrar no caixa único, não é? E muitas vezes havia divisão
dos lucros, a distribuição de dividendos sem a tributação. Isso é completamente diferente de impor impostos a uma atividade religiosa. Para a Receita, é imposição de impostos à atividade empresarial, que nada tem a ver com o movimento primordial lá, inicial, original, legítimo e que não deve ser tributado, de acordo com a lei brasileira, não deve ser tributado, que é o da oferta. Isso não deve haver tributação sobre isso. Mas sim em cima de dividendos, de lucros, de ações empresariais, que nada tem a ver com a pregação. Não é? Então, essa é a posição da Receita. E aí vem essa proposta, apresentada recentemente pelo Davi Soares, do DEM de São Paulo, que é filho do missionário R.R. Soares, da Internacional da Graça de Deus. E o Davi Soares disse que o pagamento de tributos, ele acaba sendo uma pena, um peso indevido. Os trechos propostos por Soares alteram a legislação sobre contribuição social sobre lucro líquido. Então vejam, a Receita não está querendo tributar a oferta, o dízimo, a contribuição para o sustento do pregador. Ela está falando em lucro líquido, ou seja, atividade empresarial, é outra coisa. E o texto estabelece o fim da obrigatoriedade do pagamento por parte das igrejas, que na verdade das denominações, né? E diz que passam a ser nulas as autuações feitas anteriormente, ou seja, dívidas acumuladas deixam de existir, é aí que entra o tal bilhão de reais. Só o PSOL votou integralmente, toda a bancada votou contra. O PT até orientou, mas deputados do PT votaram, alguns votaram pela aprovação da proposta. E no Novo, o deputado Lucas Gonçalves de Minas se absteve, porque o Novo também havia orientado, o Novo, Rede, PSDB, PDT, PSOL e PT orientaram para que votassem contra. Mas só o PSOL votou integralmente contra. O PCdoB orientou que a bancada votasse pela aprovação. Criticado, o partido divulgou nota dizendo que a Constituição Federal determina ser vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Então, o PCdoB entende que a Constituição impede impostos sobre cultos religiosos e, portanto, não pode haver essa cobrança. Por isso, votou e orientou a bancada, nesse sentido, a votar a favor da aprovação dessa anistia e contra, portanto, a posição da Receita Federal. O que a Receita alega é que ela não está tributando cultos, não está tributando o dízimo, não está tributando a oferta, e que ela está tributando aqueles grupos religiosos que também se tornaram grupos empresariais. Mas aí não é a atividade em si, porque essa é tributada. Então, por exemplo, tem denominação que tem rede de televisão. Não é? A Universal tem uma rede de televisão, a Record. É claro que há tributação sobre a Record, não é isso, não é que isso não é tributado. Mas, muitas vezes é o fato de que aquele dinheiro que entra pela atividade religiosa cai num caixa comum e muitas vezes é distribuído em forma de dividendo. E é isso que a Receita entende e apresenta argumentos técnicos que deve ser tributado. Os parlamentares favoráveis ao projeto dizem que não, que a Receita está querendo tributar a atividade religiosa, não a atividade empresarial, porque esta já é tributada. E é isso que tem de ser esclarecido, né? Porque a Constituição, de fato, como diz essa nota do PCdoB, impede a tributação de cultos religiosos. Agora, o que chama atenção também, Ronald, é o que disse o Orlando Silva, que ele falou que a legenda
e outros partidos têm sido alvos de uma campanha de ataques nas redes sociais, capitaneadas, disse ele, até por setores da esquerda. Ele coloca até por setores da esquerda, porque ele é do PCdoB. E ele diz que está sendo atacado em redes sociais por movimentos capitaneados por setores de esquerda. Então ele não está dizendo que é o eleitor de esquerda que está lá na rede social reclamando dele, mas movimentos orquestrados, né, sistêmicos, e que estariam atacando a posição dele, Orlando Silva. E aí ele reclama da patrulha, que às vezes é aquela coisa ali completamente banal e insípida, né, na rede social. O sujeito que solta o negócio lá, aquilo entra, sai, não acontece nada. Ele reclama de uma orquestração, né? Ou seja, de vários textos que na verdade partem da mesma fonte contra ele, Orlando Silva, e contra o partido dele, o PCdoB, Ronald.